Que bom render-nos aos pés do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você nesta noite um salmo muito conhecido meu, gosto demais desse salmo. Ele se encontra no capítulo 94 do livro de Salmos. Quero ler apenas um versículo, versículo 19. E o texto bíblico diz assim: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Vou repetir: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Fala conosco, Senhor. Fala com este que está aqui participando com a gente desse culto de adoração, Senhor. Que o teu Espírito tenha acesso ao nosso interior, ao nosso íntimo. Estamos com os nossos ouvidos abertos e conectados ao teu coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Os Salmos. Puxa, são as poesias mais lindas que a gente tem na Bíblia e nós nos identificamos muito com essas poesias. Porque quantos de nós já não foram ministrados pelos Salmos? Só lembrar, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Linda poesia e canção de Davi. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Salmo 84 nós encontramos: como amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansa. Salmo 121 nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pois bem, todos esses salmos trazem para nós inspirações, trazem para nós desabafos, trazem para nós desafios, trazem para nós penitência de um coração humilde, contrito, pedindo para o Senhor fazer uma sondagem. Esses salmos trazem para nós conforto e consolo. É o caso deste versículo que acabamos de ler do Salmo 94. O Salmo 94 não tem a identificação do autor. Ele começa dizendo do tema de que Deus é juiz. A propósito, no Salmo 7, nós encontramos que Deus sente indignação todos os dias. Deus é justo juiz. Pois bem, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Os dois versículos que antecedem, o versículo 19 diz: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Esse é um dos versículos que eu guardo no meu coração, é de longa jornada pastoral. Eu utilizo muito para trazer consolo, conforto àquelas pessoas que têm vivido os seus dramas de existência. E eu queria trabalhar com você nesta hora esse tema: cuidados e consolações. Mas é interessante nós destacarmos que há uma imagem, uma figura que pode elucidar, representar graficamente este salmo. Eu diria que seria a gangorra, porque você tem a tábua, você tem o ponto de apoio, mas você pode ter duas forças nas extremidades, e essas duas forças são as forças que aqui nesse salmo são contempladas. Se de um lado você pode encontrar os cuidados, as preocupações e as tensões da vida, do outro lado você tem as consolações. Eu quero justamente trabalhar esses dois pesos que são necessários para trazerem uma equalização na sua vida. Eu quero crer que você gostaria muito que todas as apreensões, as solicitudes, as tensões e cuidados fossem extraídos da sua vida. Mas nesse texto não diz que estas tensões e os cuidados serão tirados da sua vida, mas ele diz que os cuidados serão contrapostos com a consolação do Senhor. Então vamos pensar um pouquinho sobre os cuidados que se avolumam, se multiplicam dentro da nossa alma. Tem três coisas que eu gostaria de tratar sobre os cuidados.
Esse salmo para mim deixa claro essas três características dos cuidados. Eles são reais, eles são perturbadores e eles são muitos. Os cuidados como reais, eu diria para você que não tem como escapar. Jesus foi muito realista e nunca iludiu ninguém, porque ele disse assim: no mundo tereis aflições. Paulo, numa síntese de vida que ele faz, e seu ministério, ele diz lutas por fora e temores por dentro. Então, os cuidados são reais, são concretos e eles são inquietantes. A palavra que o salmista utiliza aqui para tratar de cuidados, a palavra hebraica, tem a ver com pensamentos inquietantes. Cabe aqui muitas palavras sinônimas como essas: ansiedades, inquietudes, solicitudes e preocupações. E essas ansiedades e esses cuidados, eles trazem para nós dramas humanos que precisam ser trabalhados. Porque a preocupação faz parte da existência humana. O que a gente precisa é aprender a lidar com esses cuidados, com essas apreensões advertidas por esse salmista. No momento que estamos vivendo, nós estamos vivendo muitas apreensões. Por exemplo, na semana passada, a minha apreensão, o que fazer agora com esta igreja vazia, com este auditório sem pessoas, como alcançar nós, pastores e equipe ministerial, todo o rebanho de mais de 2.500 pessoas que congregam com a gente, como nós vamos alcançar? Isso é uma apreensão, isso é o cuidado, é uma tensão dentro de nós. Mas nessa segunda-feira a minha apreensão era outra, já podendo tentar com a equipe ministerial alcançar o seu coração, aquelas pessoas que participam conosco. Agora, como gestor, Deus, como nós vamos fazer? Aqui tem toda uma estrutura, tem algumas preocupações econômico-financeiras. Deus, isso tudo inquieta o nosso coração e perturba a nossa alma. É justamente o que eu estou dizendo, que os cuidados são reais, são concretos. E na dimensão particular, você deve estar com seus cuidados e com as suas apreensões. São reais. Mas em segundo lugar, nós encontramos que esses cuidados são perturbadores. Porque o texto diz: nos muitos cuidados que dentre mim se multiplicam, eles tiram a nossa paz, eles trazem as tensões, os temores, as ansiedades, os medos, a insônia. Para alguns traz o pânico, alguns outros a histeria, outros distúrbios psiquiátricos, podendo ser altamente destrutivos para a sua vida, para a nossa vida, se eles não forem bem cuidados e tratados. Mas nós encontramos nas Escrituras Sagradas dicas para tratar com isso. Jesus, percebendo todo esse drama humano da ansiedade, da inquietude, ele, no Sermão da Montanha, Mateus 6, ele diz assim: por que vocês estáis inquietos quanto ao que haveis de comer, beber e vestir? Olha para os pássaros. Por que vocês estão ansiosos? Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, que hoje está bonito e depois vai para o pó. E Jesus ratifica: não vos inquieteis, não andeis ansiosos. Jesus foi um bom mestre e Pedro assimilou isso. E uma das nossas temáticas na Terça da Esperança é primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, apesar dos cuidados serem concretos, serem perturbadores, nós temos como lidar com eles diante do Senhor. Por isso que esse salmista diz: os cuidados dentro de mim. Ele está dizendo que esses cuidados e essas tensões, preocupações e solicitudes acontecem no ringue da alma, no centro da nossa existência humana, nos pensamentos, na razão, naquelas coisas que inquietam a nossa alma, nas conjecturas, nas projeções, nas reflexões, tudo isso que ferve dentro do nosso coração. Por isso que ele diz: dentro de mim. Os cuidados são concretos, reais. Os cuidados são perturbadores. Mas em terceiro lugar, nós encontramos que eles se multiplicam dentro de nós. Os cuidados são muitos. Talvez você possa exclamar: quando é que nós vamos ter uma trégua? Eu queria dizer para você que cada fase da vida traz o seu cuidado. A fase neonatal, a gestação, quantas mães que aguardam, às vezes mulheres estéreis que aguardam a gestação, isso é um cuidado, uma apreensão, a esterilidade. Mães que estão na gestação e preocupadas com o feto que está sendo formado.
Depois vem a fase do nascimento, a fase da infância, da educação, da adolescência. Nós encontramos também, logo em seguida, a fase da juventude, a fase adulta, e todas essas coisas mostram que nunca acabam os cuidados, porque eles são muitos, eles se multiplicam. Sem pensar nas contingências da vida, porque cada momento traz uma contingência. Por exemplo, decidir qual é a minha vocação, decidir a minha profissão, entrar no mercado de trabalho, escolher a pessoa com quem eu vou estar para o resto da minha vida através de um compromisso de casamento e de aliança, ter filhos, educar os filhos, participar de um mercado competitivo, o cuidado com o desemprego, a preocupação com o autodesenvolvimento para ser plenamente qualificado, a minha aposentadoria e por aí vai. Esses cuidados são muitos. A palavra hebraica é hobby e significa abundância, grandeza em grande quantidade, em grande escala. E eu quero lhe informar que desde que o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência dos nossos pais lá no passado, desde então foi aberta a porta para a multiplicação dos cuidados que atormentam, que perturbam, que inquietam, que promovem todas as apreensões, solicitudes da sua vida. Eles não param, eles não acabam, eles não cessam, eles não terminam, eles são muitos e eles se multiplicam. A ponto de o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, numa descrição de consumação das coisas, o autor João diz o seguinte: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Só neste momento que os cuidados cessarão, as fadigas cessarão. Portanto, os cuidados são reais, os cuidados são perturbadores e os cuidados são muitos. Mas se de um lado dessa gangorra nós encontramos o peso dos cuidados, o peso das inquietações, qual é o peso que Deus vai prover para você e para mim do outro lado desta gangorra para equilibrar? E aí eu queria apresentar para você as consolações. Novamente o texto, eu queria que você tentasse gravar esse versículo, diz: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, 19. As consolações também têm 3 aspectos que quero passar a destacar aqui. Elas são do alto, elas são profundas e elas são terapêuticas. Por que digo que as consolações são do alto? Porque o versículo diz, através desse salmista: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações. O salmista está se referindo a Deus, é uma oração ao Senhor. É como aquele do Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele responde: o meu socorro vem dos céus, vem do alto, vem do Senhor. Então, em primeiro lugar, as consolações vêm do alto. Não é qualquer consolação, não é ajuda de qualquer pessoa, mas aqui diz as tuas consolações, essas consolações que vêm do Senhor. Tem muita gente no mundo moderno que está procurando autoajuda, e aqui é importante que você entenda que esse autoajuda é com U, mas a verdadeira solução para a sua vida é a ajuda do alto com L, a ajuda de Deus. O Deus da Bíblia se manifesta em 3 pessoas e todos os cristãos sabem, e outras pessoas de outras religiões sabem que nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E você vai encontrar Jesus quando no seu ministério, ele dizendo para os seus discípulos: eu vou para o Pai e ele vos enviará o outro Consolador. E esta palavra é muito linda, eu gosto dela porque a palavra grega é parácletos, chamado para andar do lado. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo é Consolador, mas ele enviaria o outro, portanto ele também o é. Mas você vai encontrar também no Velho Testamento acerca do Deus que temos, que é o Deus ajudador, é o Deus que é consolador. Então, meu amigo, para você contrapor essas tensões, esses cuidados que te perturbam, que multiplicam na sua vida, você precisa das consolações do Senhor que vem do alto. Mas a segunda coisa que as consolações
apresentadas por esse salmista, para mim, representam é que essas consolações são profundas. Eu uso essa palavra profunda porque ele está dizendo que essas consolações atingem a minha alma. Porque ele diz, as tuas consolações me alegram a alma. Eu diria que a alma é o lugar mais profundo, mais interior da sua vida. É algo que perscruta toda a sua intimidade. É a alma que é o centro das nossas emoções, das vontades, do intelecto, e elas são profundas, tanto que outro salmo diz, das profundezas, clama-te, ó Pai, de onde vem o socorro? Nas minhas fraquezas. É uma oração de alma, do mais íntimo do seu coração. É na alma que os nossos gemidos mais inexprimíveis são colocados diante do Pai. Muitos salmos brotaram da experiências de crises da alma, e é lá na alma que Deus quer tratar o seu coração. Jesus uma vez disse para os seus ouvintes assim, ó, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mais do que descanso para o seu corpo, você precisa de descanso para a sua alma. E as consolações que Deus propõe, além dela ser procedentes dele, elas também atingem o mais profundo do seu ser, a sua alma. Mas em terceiro lugar, há uma característica aqui dita nesse salmo, é que estas consolações são terapêuticas. Essa palavra é do uso da medicina, mas quando eu encontro esta palavra hebraica, sha'ah, que é a palavra que o salmista aqui utiliza, esta palavra representa que a pessoa que está recebendo a consolação de Deus, que alegra a alma, ela está cega para todas as situações, problemas da vida. Essa palavra significa estar com seus olhos besuntados, estar com seus olhos untados, estar com seus olhos cobertos para os dramas da vida, para não se perder nos cuidados. E é isso que Deus faz. Esta palavra sha'ah significa ser acariciado, afagado. É como que Deus levasse diante dos seus cuidados e tensões que você tem, levar você a brincar, a ter o contentamento, a ter a alegria, a ter o prazer, a curtir a vida e aproveitar. Hoje no almoço eu conversava com a esposa Néia e a gente estava falando sobre o comportamento das pessoas nessa situação de crise. Porque tem muitas pessoas, por causa da sua condição social, pode dizer agora, nós vamos ficar um período de quarentena, não aqui na cidade, nós vamos para a nossa fazenda. Gente que tem condições de fazer isso. Pessoas que têm mais recursos e podem driblar melhor as dificuldades. Agora, eu comentava com ela, como é que ficam essas pessoas que não têm esses recursos, que estão desprovidas, como que vai acontecer? E a nossa conclusão é o seguinte, que Deus vai untar os olhos dessas pessoas. Deus vai blindar a vida delas. Deus vai trazer resistência para essas pessoas. Deus vai trazer resiliência, força ou qualquer outro tipo de compensação. Porque se de um lado tem os cuidados, que são reais, concretos, que são perturbadores e muitos, por outro lado Deus manda as consolações, que vêm do alto, as consolações que atingem o profundo da nossa vida, da alma, da existência humana, e consolações que cegam, que fecham os nossos olhos contra todo tipo de tensão que os cuidados apresentam. A consolação de Deus, ela é terapêutica, ela traz cura para a sua alma, ela muda o caos em coisa boa, ela transforma esses cuidados que querem inclinar a sua vida gangorra para um lado. Quando as consolações vêm, ela equaliza, ela equilibra. É isso que Deus faz com você. Vários textos bíblicos te estimulam a isso. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Paulo, fechando a sua carta à igreja de Roma, ele diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E Paulo, para o jovem Timóteo,
No capítulo 2 da segunda carta, versículo 16, ele diz: o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança para a sua vida. Salmo 94, 19, espero que você jamais esqueça dele. Repita comigo: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Verdade, os cuidados são reais, são concretos. Eles perturbam, eles tiram a paz, trazem insônia. Pode ser que ele esteja fazendo isso na sua vida nesse momento. E eles são muitos, não cessam. Ah, Deus, tire esses cuidados. Ele não vai fazer isso, mas ele vai colocar como contraponto as consolações. As consolações vêm do alto. Elas são profundas, elas atingem a sua alma. E elas são terapêuticas. Elas vão blindar os seus olhos para fazer com que você passe pelo cuidado de forma confiante. Deixa eu orar com você. Pai, que esta pessoa que aqui está ouvindo esta palavra seja fortalecida, confortada. Talvez estivesse olhando só para um lado da gangorra, estivesse olhando só para esses cuidados que atormentam, que são reais e concretos e cada vez maiores. Mas eu quero convidar esta pessoa a olhar para as consolações, para o Jesus que enviou o outro Consolador. E as consolações vêm do Senhor. As consolações do Senhor atingem o mais íntimo da nossa alma e compreensão que muitas pessoas não têm acesso. E essas consolações, elas alegram a nossa alma. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.